As notas, goleiro César, Sandro. 5. Tem que parar de errar. O Avaí não pode se dar o luxo de tomar um gol por jogo com o erro do goleiro César. Tem que parar de errar, senão bota o Igor bom. 5, foi mal. A dupla de zaga, hoje o Jonathan como zagueiro ao lado do Brock. 6,5 Jonathan, 6 Brock. Os dois tranquilos e seguros. 6,5 para cada um. Marcos Vinícius, vou deixar o Marcos primeiro, depois a gente fala do Mário Sérgio. 3 pro Marcos Vinícius. Se ele não encontrar o futebol, tem que tirar. Muito mal. Vou dar nota 3 também. Mário Sérgio, Sandro. 6. Tranquilo na marcação, tá com bom poder físico, nota 6. 6. O Judson hoje. Nota 5. Depois de muito tempo apareceu, é a característica dele ser competitivo, combativo, deu um carrinho ali. Nota 5. Enquanto esteve no campo, deu a vida o que pôde fazer. É a falta de ritmo também, né? Primeiro que ele estava no futebol com pouca competitividade, lá nos Estados Unidos. Aí ele veio e foi muito pouco aproveitado. Permaneceu no Avaí esse ano, muito pouco aproveitado. E ele começa uma Série B como titular. Ele fez o que ele pôde fazer. Vou dar a nota 6 para ele. A dupla hoje um pouco mais à frente, talvez, é Ricardo e João Vitor. Zé Ricardo se agiganta, cara. O que ele entrega de intensidade física, de pegada, de determinação é impressionante. De nota 7,5 para o Zé Ricardo, para mim o melhor do Avaí. 7,5 para o Zé e 6,5 para o João Vitor, que eu acho que é bom jogador também. Eu vou dar 7 para o Zé Ricardo, mantém a média dele, muito bom jogador. Marca, pega, incansável. O João Vitor hoje abaixo do que ele... Até pelo, um pouquinho abaixo. É um pouquinho abaixo do que a gente conhece ele, né? Mas ele pegou também uma meia cancha boa do Novo Horizontino. Eu vou dar 7 Zé Ricardo e 6,5 para o João Vitor. E o Marquinhos Gabriel, Sandro? Eu vi muita gente criticando ele, mas ele também teve, por exemplo, participação no gol do Igor. Ele está subindo de produção, ele está adquirindo um pouco mais de força física, está sendo mais participativo, dei uma nota 6, mas eu acho que ele está subindo de produção, tem capacidade técnica, precisa encaixar bem o time para ele render um pouco mais. E eu acho que é um jogador que pode entregar ao Avaí uma boa criatividade e precisa só de um auxílio para que ele tenha ou opções na frente ou opções ao lado dele, de repente um outro meia, ou atacantes ali que possam dar a ele mais movimentação para ele pifar os caras. Mas eu acho que ele é bom jogador. Deu nota 6 para ele, está em processo evolutivo. Concordo com o Sandro, foi autor da jogada que ocasionou o gol do Igor. Ele recebeu a bola e fez o que poderia fazer. Ameaçou o chute, cortou o cara e ele deu assistência para o Igor. O goleiro até eu acho que se precipitou em dar o tapa na bola e o Igor fez o gol. A bola bateu no Igor e o Igor fez o gol. 6,5 para o Marquinhos Gabriel. Quem sabe o Mendes não seria o grande parceiro que o Gabriel precisa, que o Marquinhos Gabriel precisa. O Mendes correr um pouco mais e o Marquinhos Gabriel pensar um pouco mais. Eu acho que seria, vamos lá, de arriscar. Seria uma boa aposta formar dupla de um jogador mais jovem, com mais força física, que é o Mendes, e muito boa qualidade técnica, com o Marquinhos Gabriel. A dupla Igor e Kleber, Sandro? Gostei do Igor pela intensidade, pela entrega física. O Igor é muito determinado, além do gol, ele é participativo. Se ele tiver em condições físicas, ele entrega essa energia que a gente viu hoje. E se aparecer, ele acaba fazendo gol. O Kleber também, eu acho que está num processo de evolução também. Bem mais participativo, participou do gol novamente. É muito interessante as características do Kleber. Agora, para que ele se sobressaia, precisa de extremas que funcionem também. Além de um meia encostando na frente da área para botar ele em condições de finalização, os extremos que façam essa bola chegar, cruzamento de fundo para trás, para que ele possa vir de frente e utilizar o potencial físico ofensivo que ele tem na parte aérea, que eu acho que é muito interessante. Então, acho a nota do Igor e do Kleber? Do Igor de nota 6,5 e do Kleber 6. É isso, Sérgio? Vou dar 7 para o Igor e 6 para o Kleber. Eu acho que ele está crescendo também. Eu acho que os dois hoje são titulares do Avaí, mas com um apoio a mais ali no meio campo, com alguém pensando um pouco mais. Veja bem, nós estamos fazendo, vamos lá, entre aspas, campanha para o Mendes, do Santa Catarina. O Mendes pode entrar 2, 3 jogos e dizer, pô, não está jogando nada com a camisa do Avaí. Não, a camisa pesou demais, ou o esquema não está para ele. A gente está vendo o Mendes que a gente viu no Santa Catarina, para o Avaí. Vamos ver. Mas para isso tem que botar para jogar, né? Tem que botar o cara bota na arena, dá responsabilidade. Acho que ele tem personalidade e vai jogar.
Alguém que entrou? O Barreto, o Aleph Manga, Gaspar e Wagner Love? O Barreto jogou um tempo, nota 3. Não contribuiu absolutamente nada. Jogou posicionado errado, de costas para o gol adversário, à frente de João Vitor e Zé Ricardo, completamente fora de contexto, de posição. Ora ele estava lá atrás no meio da zaga, ora ele estava adiantado na frente da área. Não sei quem orientou o Barreto, qual foi a orientação que ele teve, qual era a função do Barreto. Para mim ele entrou completamente desorientado. Não, o Aleph Manga que participou um pouco mais dos que entraram, né? Só. E agora, desatento, né? Desatento. 2 lances que era... o cara tá com o teu parceiro lá, ele olhou, opa, tô impedido. Chega um pouquinho pro lado, cara. Entendeu? Tinha uma história com os zagueiros contavam, não sei quem, eu não lembro quem era o zagueiro, cara. Que o cara perguntou para ele... quem foi o atacante mais difícil de marcar? Ele falou, Ronaldo Fenômeno. Falei, por quê? Rapaz, que desgraçado, ele dizia. Porque eu olhava para ele assim, ele está impedido. Então eu vou deixar o cara lançar, ele está impedido. Ele olhava para o Ronaldo estava impedido. O Ronaldo se deixava ver em impedimento. O cara virava as costas, ele dava um passo para o lado, ele recebia gol. Eu falei, desgraçado, eu tirei a atenção dele porque ele estava em impedimento. Quer dizer, ele estava ligado. É isso que tem que ligar a linha, rapaz. O zagueiro tem que olhar para a bola e para o atacante, e para mim marcar, vai. Aí eu estou impedido, beleza? É uma estratégia. Ele tira os olhos. Eu falei, não, aquele ali está fora de jogo. É só ele tirar o olho de mim, eu pego e volto e fico na condição. A bola vem para mim, eu faço o gol. É justamente que os zagueiros utilizam esse passo para frente para botar o cara em impedimento. 2 ataques. E o atacante tem que dar o passo para trás para ficar em condição. 2 ataques do Avaí que o Manga, o gol que ele fez, né? O gol que ele fez, ele estava assim, ó, parado. Ele estava, na verdade, aí a bola torcendo. Chegou nele, ele, opa, agora eu vou fazer o gol. Na verdade, impedido, pô. o que faltou pro Aleph Manga? A presença de espírito dele ali. Em vez de ficar torcendo, ele se botar em condição legal de participar do jogo. Porque o zagueiro já deixou ele para trás. Claro, e o que acontece ali? Ele ficou torcendo para uma finalização ali de dentro da área, ali como ela estava no meio da área. Só que ela pode ser chutada e bater em alguém, desviar em alguém, ou pode ser passada como foi. E depois não adianta sair, xingou filho da mãe, ele chegou de filho da puta, o cara ali, por isso que ele tomou amarela. Ele poderia até ter sido expulso. Que ele falou, ô, filha da... não estava impedido. Foi isso que ele falou. Entendeu? Deu para ler, né? E certamente. Mas depois não adianta dizer, não, eu não estava. Não adianta dizer, cara. Tu tem que ficar esperto, porra. Ele anulou 2 ataques do Avaí, pô. Por quê? Porque estava desatento, pô. Poderia ter sido melhor aproveitado dentro de campo. Se ele dá um passo para trás, estava de boa, faz o gol da vitória, nós estaria dizendo, pô, o Aleph Manga entrou ligado, melhorou. Não, ele entrou desligado, por isso que ele estava no impedimento. É isso. Nota para o Jair Ventura, Sandro? 5. Eu vou dar 5. É o primeiro jogo dele. Acho que ele tem condição de aproveitar melhor o grupo. Ele já deveria estar mais bem informado a respeito do grupo. Eu vou dar 5 porque o Jair chegou agora, ele fez uma alteração na plataforma da equipe, falou que não mudaria a plataforma, mas não mudou, só trocou umas peças, tirou o Pedrão, botou o Jonathan para a zaga. Eu não faria, eu buscaria essa informação que o Marcos estava muito mal, o Jonathan estava bem fazendo aquela função. E depois, quando houve a possibilidade de alteração, eu teria um pouco mais de ousadia por jogar dentro de casa, e mesmo correndo riscos, eu utilizaria o Mendes no lugar do Barreto na alteração. Essa seria a minha avaliação, por isso que eu avalio ele como nota 5, razoável, precisa melhorar para comandar o Avaí e precisa enxergar que para se vencer tem que ter coragem.